Já se perguntou o quanto Deus é grande, infinito e que não cabe em nossa imaginação? E nós seremos pequenos tão limitados e injustos? Como é possível um ser tão santo, justo e infinito relacionar-se com outros seres tão contrários à sua própria natureza? Na lição de hoje, veremos o quanto esse Deus tão grande se revela e relaciona com seus seres, com seres tão pequenos. Em Cristo Jesus, nós temos o privilégio de adentrarmos confiantemente à presença dele. O caminho do trono divino está aberto a todo crente por meio do Filho de Deus, Jesus Cristo. É um privilégio e um maravilhoso presente desfrutarmos da presença de Deus. Nesta lição, vamos estudar como Deus se revelou a Jó e dialogou com o patriarca. Esse episódio marca o ápice do livro de Jó, pois mostra a quebra do silêncio divino. Ao longo desse estudo, veremos que as respostas de Deus não são precisas segundo a objetividade que os humanos esperam. Jó, portanto, é desafiado a comparar sua habilidade e sabedoria com a sabedoria divina e a responder quem de fato age com justiça no mundo. Esta é a lição 12, quando Deus se revela ao homem. Estamos chegando ao final do trimestre e quantas lições da Bíblia aprendemos. Isso é motivo de glorificarmos a Deus. A graça e a paz de Cristo seja com você e toda a sua família. E mais uma vez, quero agradecer a sua participação aqui no canal e também a sua oração. Se inscreva no canal, ative o sininho, clique no gostei, deixe aí nos comentários um amém, um glória a Deus. Compartilhe com seus outros irmãos. Esta pequena ação permite que você também pregue e leve a palavra do Senhor, pois desta forma o YouTube sugere este vídeo às outras pessoas que estão interessadas no mesmo assunto. Assista umas 3 vezes durante a semana, para que você aprenda bem o conteúdo da lição. Tópico 1. A revelação de um Deus pessoal. Jó 38, de 1 a 4. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: Quem é esse que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos, como homem, e perguntar-te-ei, e tu responde-me. Aonde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. O Deus que tem voz. O Altíssimo havia falado nos 2 primeiros capítulos, mas essa fala era totalmente desconhecida por Jó e seus amigos. Ao longo do livro, assim, até o capítulo 38, houve muitas falas sobre Deus. Jó falou, sua mulher e os seus amigos falaram, todavia Deus mesmo não falou durante todo esse período. Ele estava o tempo todo presente, mas sem dizer nada a Jó, até que quebrou o silêncio. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. A poderosa manifestação de Deus. A cena, sem dúvida, é impactante, parecida com a da pesca maravilhosa, quando Simão Pedro, após seguir a orientação de Jesus, pegou uma grande quantidade de peixes. Ao recolher as redes que havia lançado, imediatamente exclamou: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. A majestade divina impactou Pedro. Não foi diferente com o patriarca Jó. Ele ouviu a voz que tanto ansiava por ouvir. O Altíssimo revelou-se pessoalmente. Jó estava diante de uma manifestação teofânica de Deus. E este falava-lhe do meio de um redemoinho. Essa forma de manifestação divina é confirmada ao longo das Escrituras, como por exemplo com Moisés na sarça ardente. Isso mostra que Deus não é impessoal. Pelo contrário, ele é um ser que se revela e fala com homens. Jó teve a sua vida transformada depois de ouvi-lo. O Deus que está presente. Os expositores bíblicos destacam que Deus se revela como Jeová, o Deus do pacto. Entre os capítulos 3 e 37 aparecem várias referências a Deus como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Na teologia tradicional exposta pelos amigos de Jó, essa era uma forma fria e distante de se referir a Deus.
Um Deus que existe, mas que está longe dos homens. Dessa forma, El Shaddai era, no entendimento deles, o nome que identificava Deus como forte e poderoso. Mas distante e indiferente, essa visão tradicional de Deus acabou por exaltar sua soberania, mas diminuir sua compaixão e misericórdia. Nesse contexto, Jó clama por encontrar a Deus e chegar ao seu trono. Esse era o grande dilema do homem de Uz, pensar que Deus o havia abandonado. O patriarca nada sabia dos bastidores celestiais, onde o diabo apostou na sua falta de integridade. Ele não sabia a razão do silêncio de Deus, daí toda a sua angústia e desespero por se sentir sozinho e abandonado. Para ele, o Criador se escondeu para não ouvir sua defesa. Mas o grande propósito do livro do Jó revela que, mesmo quando estamos às escuras, andando somente por fé e não por vista, Deus está presente e próximo de nós. De acordo com a escritora Lícia Lima Cavalcante, essa revelação que Deus faz acerca de si mesmo para Jó o livra de uma vez por todas de seus questionamentos. Mas você já reparou que Deus não se explica? Ele não diz a Jó o motivo da sua aflição. Ele não conta a Jó, como nos contou pelas Escrituras Sagradas, que num belo dia teve uma conversa com Satanás e permitiu que este o afligisse. Ele não se explica, mas Jó entende. Jó entende o seu tamanho. Entende que ele era pequeno demais, que ele era frágil demais, incapaz demais. Entende que ele não era ninguém para ficar questionando Deus sobre as suas ações. Entende que por mais íntegro que fosse, e de fato ele era, isso não poderia livrá-lo da vontade soberana de Deus e de eventuais tragédias. Entende que Deus não cabe na caixinha de definições que ele tinha criado na sua própria cabeça. Jó vislumbra o tamanho de Deus. Percebe que ele é muito maior e melhor que qualquer outra coisa. Entende que sua grandeza não pode ser comparada a nenhuma outra coisa existente, pois foi ele mesmo quem criou as maiores coisas. Entende que antes, apesar de toda a sua retidão, ele conhecia Deus apenas de ouvir falar, mas agora conhecia de com ele andar. No segundo tópico, a revelação de um Deus sábio. Jó 39, de 1 a 6. Sabes tu o tempo em que as cabras montesas têm filhos, ou consideraste as dores das servas? Contarás os meses que cumprem, ou sabes o tempo do seu parto? Elas encurvam-se, produzem para terem seus filhos, e lançam de si as suas dores. Seus filhos enrijam, crescem como o trigo, saem e nunca mais tornam para elas. Quem despediu livre o jumento montês? E quem soltou as prisões ao jumento bravo? Ao qual dei o ermo por casa e a terra salgada por morada? Na mecânica celeste, Deus convida Jó a contemplar o universo e vê-lo como funciona. Há uma mecânica celeste que rege os fenômenos naturais de forma que garanta a sua perfeita regência. O Criador desafia Jó a contemplar tudo isso e ver como seu funcionamento harmônico atende a um propósito superior. De fato, o salmista disse que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Jó se comportara como um grande sábio, mas Deus mostrou-lhe que ele nada sabia. Por isso o Criador o desafia a contemplar o mar e o sol, pois ele nada sabia da origem dos oceanos, da grandeza da luz solar e menos ainda das dimensões da criação. Agora, na dinâmica da vida, se Jó nada sabia sobre a ordem da criação, muito menos sabia sobre a providência divina para mantê-la, Jó deveria ser capaz de responder às seguintes questões: como veio a existir a criação? Como ela é preservada? Saberia Jó explicar como Deus faz para alimentar os leões e seus filhotes? Como as cabras monteses conseguiam dar crias a seus filhotes e protegê-los dos predadores? E sobre o jumento e o boi selvagem, o avestruz, o cavalo de guerra, o falcão, a águia? Está claro que há uma providência divina que preserva as coisas criadas, pois todos esses animais foram projetados por um design inteligente, isto é,
um projeto inteligente desenhado propositalmente. Traz a ideia de um ser inteligente que planejou e arquitetou toda a criação, com suas peculiaridades, modo de ser e de viver. Se Jó não sabia como explicar como eles viviam e se comportavam, o que levava a pensar que poderia discutir com Deus de igual para igual. Era hora, portanto, de reconhecer o seu lugar e se humilhar diante de Deus e diante da majestade divina. Na necessidade de se conhecer melhor a Deus. Era preciso que Jó contivesse seu orgulho. De fato, ele falou muita verdade sobre Deus, mas ignorou o quanto não sabia acerca do Criador. A revelação de Deus sobre a mecânica celeste da vida não foi uma censura à integridade e sinceridade do patriarca. Aos olhos de Deus, ele permanecia um homem justo e íntegro, mas falto de humildade, pois agiu de forma presunçosa ao questionar a majestade divina. Era necessário, portanto, que conhecesse melhor a Deus. Cada contorno da criação, cada formação de uma vida e cada ato de preservação da criação é Deus dando-se a conhecer ao ser humano. Reconheçamos o agir do Criador no universo em nossa vida. A criação do mundo para a humilhação de Jó. Aqui Deus lhe mostra a sua ignorância, até mesmo a respeito da terra e do mar. Embora tão próximos, embora tão grandes, ainda assim Jó não era capaz de explicar a sua origem. Muito menos do céu acima ou do inferno abaixo, que estão tão distantes, e nem das várias partes da matéria que são tão minúsculas, e menos ainda dos conselhos divinos. A respeito da fundação da terra, se ele tem uma percepção tão poderosa como pensa ter dos conselhos de Deus, que forneça alguma explicação da terra sobre a qual vivo, e que é dada aos filhos dos homens. Que ele diga onde estava quando este mundo inferior foi criado, e se ele forneceu conselhos para auxiliar naquela maravilhosa obra. As tuas pretensões são elevadas. Podes ter pretensões a isto? Estavas presente quando o mundo foi criado? Conforme nos mostra C.D. Cole, a sabedoria pertence a Deus como espírito inteligente que é. Esse atributo é mais que conhecimento. Ele pressupõe o conhecimento e o dirige da melhor maneira possível. Existem homens que sabem tanto que são considerados enciclopédias ambulantes, mas não têm o saber necessário para aplicarem este conhecimento todo. Isto é o que significa quando dizemos que alguém tem conhecimento de livros, mas não tem bom senso. Tal homem sabe muito, mas não tem sabedoria. Mas Deus é conhecedor de tudo e é todo sábio. Terceiro tópico, a revelação de um Deus poderoso e justo. Jó 41 e do versículo 1 ao 3. Poderás tirar com anzol o leviatão, ligarás a sua língua com uma corda? Podes pôr uma corda no seu nariz, ou com um espinho furarás a sua queixada? Porventura multiplicará as suas suplicações para contigo, ou brandamente te falará? O Behemote, o Leviatã. Nos capítulos 40 e no 41, Deus faz referências às duas grandes criaturas. Ele chama a atenção de Jó para a natureza indomável desses animais, a fim de ilustrar seu poder divino. Algumas Bíblias traduzem esses termos como hipopótamo e crocodilo, respectivamente. Enquanto Behemote representava a força bruta de um animal por excelência, o Leviatã se parece mais com uma criatura com poderes sobrenaturais. Ele se apresenta, por exemplo, dessa forma em Isaías 27. Assim, o Behemote e o Leviatã representam o ápice da força tanto natural como sobrenatural. Assim como é inexplicável e maravilhoso o mundo criado por Deus, mesmo poderosos, o Behemote e o Leviatã estavam debaixo da mão de Deus. Justiça e graça. Se Jó não é capaz de lidar nem com o Behemote nem com o Leviatã, então como poderia tratar desse mundo complexo? Ele agiria com justiça ao tratar dos complexos dilemas humanos? Deus deseja mostrar a Jó o seu erro ao dizer que o Criador não havia sido justo com ele e nem com o ímpio. Nesse sentido, Jó seria capaz de tratar com o mundo de forma melhor que Deus. Como deu indiretamente a entender nas suas argumentações,
ele não era capaz de domar sequer duas criaturas criadas por Deus. Logo, jamais poderia ser igual ou mais justo que o próprio Criador, nem muito menos auto-justificar-se diante dele. Só a graça de Deus poderia justificá-lo. Ele dependeria somente e da graça divina. Não há nada que possa justificar o ser humano diante de Deus, senão a sua maravilhosa graça. De acordo com Henry Mitchell, Deus tinha feito a Jó muitas perguntas humilhantes e perturbadoras. No capítulo anterior, agora neste capítulo, ele exige uma resposta a elas. Jó se submete em um silêncio humilde. Deus passa a argumentar com ele. Para a sua convicção a respeito da infinita distância e desproporção entre ele e Deus, mostrando que Jó não era de modo algum páreo para Deus. O Senhor o desafia a competir consigo. Se ousar na questão da justiça, do poder, da majestade, do domínio sobre a soberba e dá um exemplo do seu poder. Em um determinado animal, aqui chamado de Behemoth, a descrição aqui apresentada do Leviatã, um peixe muito grande, forte e terrível, ou um animal marinho, tem o objetivo de convencer Jó ainda mais da sua própria impotência e da onipotência de Deus, para que Jó possa ser humilhado. Pela sua loucura de se fazer tão ousado para com o Senhor, para convencer Jó da sua própria fraqueza, ele é aqui desafiado a dominar e amansar este Leviatã. Se puder e se fazer seu Senhor, visto que ele não pode fazer isso, deve reconhecer que é totalmente incapaz de permanecer na presença do grande Deus. Conforme a Bíblia, João Ferreira de Almeida Online, poderemos meditar em três características de Deus. Deus, ele é todo-poderoso. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse 1:8. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a glória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. E riquezas e glória vêm de ti. E tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. E na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. 1 Crônicas 29, versículo 11 e 12. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Salmos 24:1. Deus, ele é amor. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4 e versículos 7 e 8. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Salmos 136 e versículo 1. Se alguém confessa publicamente que Deus é o Filho de Deus, que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. 1 João 4, versículo 15 e 16. O nosso Deus, ele é justo. Ele mesmo julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. Salmos 9 e versículo 8. A justiça do Senhor está ligada à sua bondade e misericórdia. Ele é justo, pois sempre faz o que é certo. Ele julga o mundo da forma correta, pois ele é o portador de toda a verdade. Ele é a verdade. Ele nunca poderia escolher fazer o errado, porque a maldade não faz parte de quem ele é. Ele é reto e justo, escolhe nos amar e recompensa aqueles que o amam. A palavra de Deus revela muitos outros atributos sobre quem ele é. Alimente-se da Bíblia para conhecer ainda mais sobre o seu autor. Glória a Deus por terminarmos mais esta videoaula e pela palavra de Deus que permanece para sempre em nossos corações. Assista mais 3 vezes na semana para você absorver bem o conteúdo da lição.
Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com outros irmãos, deixe aí um comentário incentivador, um amém, aleluia, um glória a Deus. Dessa forma o YouTube oferecerá esta aula às outras pessoas interessadas no mesmo assunto, e com esta ação você estará pregando a palavra de Deus junto com a gente. A próxima lição é a de número 13. Quando Deus restaura o justo. Aprenderemos sobre o grande amor de Deus na prosperidade e restauração dos seus filhos. Até a próxima lição, querendo Deus. Deus abençoe a sua casa, a sua família, a sua vida, hoje e sempre.